E se eu te dissesse que seu metabolismo ainda vive no passado? Que por mais moderno que seja o seu prato, o seu corpo continua seguindo as regras de um mundo que não existe mais? Sabe de onde nasceu essa pergunta? Quando eu estava estudando um dos grupos animais mais interessantes da biologia contemporânea, que são os cavalos selvagens da ilha de Sable, ou a Sable Island, no Canadá. Eles vivem lá há séculos, num arco de areia muito isolado lá no Atlântico, e eles se alimentam exclusivamente de gramínea fibrosa, com um monte de celulose e pobre em amido. Não tem intervenção humana, não tem amido, não tem ração, não tem nenhuma fartura artificial. Eles estão lá fortes, adaptados, metabolicamente íntegros, numa paisagem que está moldando o seu corpo. E aí, eu me fiz uma pergunta. Se esses animais estão lá, eles permanecem saudáveis, numa absoluta coerência com a história biológica, por que nós humanos nos afastamos tanto da nossa própria história? Porque ao contrário deles, nós rompemos uma continuidade natural do nosso ambiente metabólico. E fizemos isso rápido demais para que a genética tivesse tempo de responder. Mas para entender essa desconexão, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Olha que interessante. Vamos voltar lá no mundo que desenhou a nossa espécie, Homo sapiens, que viveu como caçador-coletor. A vida era feita de incerteza, movimento e sazonalidade. A comida dependia de estratégia, dependia de deslocamento, dependia de espera, dependia de esforço físico. Eles comiam carne, vísceras, ossos, gorduras, raízes fibrosas, folhas, sementes, frutos sazonais, mel, ocasionalmente. A carga glicêmica era muito baixa. A cetose era algo comum. O jejum era parte da rotina, que tinha que esperar. Era simplesmente algo que acontecia, não era uma estratégia nutricional. E nesse ambiente, o corpo humano ele se tornou um mestre, guarda esse termo, em flexibilidade metabólica, que é alternar glicose e gordura com precisão. E aqueles que armazenavam energia rapidamente e usavam com eficiência nos períodos de escassez deixaram descendentes. É assim que surge, por exemplo, os genes que eu tanto falo para vocês, FTO, TCF7L2, PPR-gama. A epigenética também moldava tudo. Gestantes que eram expostas à fome, frio, esforço físico, enviavam sinais para o feto por meio de metilação, de modificações de histonas, como prepare-se para um mundo hostil. E é assim que nasce um DNA mais caçador, um corpo afinado para o jejum, para baixa carga glicêmica, para o uso eficiente de gordura. Mas então, há apenas 10 mil anos, surge a agricultura. Aí vem trigo, cevada, arroz, milho, feijão, uma revolução cultural gigantesca. Mas uma revolução genética mínima. 10 mil anos não configura o metabolismo de 300 mil. Então vocês entendem quanto a modificação genética foi muito pequena? E ainda assim, pequenas adaptações importantes apareceram. Algumas populações desenvolveram polimorfismo no gene MCM6, que permite digerir lactose na vida adulta. E outras desenvolveram variantes com alelos para HLA-DQ2, DQ8, DRA, tornando a intolerância ou inflamação ou qualquer sensibilidade ao glúten mais provável. E variações no número de cópias do gene AMY1, que determinaram diferentes capacidades de digestão de amido. Essas pequenas mudanças criaram aquilo que eu chamo e que eu mostro para vocês com muita frequência, que é o DNA agricultor, que são pessoas que toleram um pouco melhor carboidratos complexos e alguns grãos. Mas aqui está um ponto que precisa ser muito bem explorado, precisa ser dito com clareza, com rigor científico. Mesmo que tenha um DNA agricultor, mesmo quem tem o DNA agricultor, não tem adaptação genética para lidar com o excesso moderno. Isso é fato. Porque o agricultor ancestral nunca viu, nunca usou farinha branca, xarope de milho, açúcar refinado, açúcar de qualquer forma, suco de fruta concentrado, sorvete, biscoito, pães industrializados, snacks, doces, refrigerantes, cargas glicêmicas gigantescas,
aplicadas várias vezes ao dia. Isso é muito importante, a periodização. A adaptação agrícola, ela foi pequena, ela foi lenta, modesta e sempre dentro de um ambiente de escassez. No entanto, não existe mundo possível em que um gênio agricultor permita que alguém coma carboidratos de alto índice glicêmico em excesso o dia inteiro, sem pagar um preço metabólico para isso. E o preço metabólico é alto. Uma pessoa com gene mais agricultor tolera um pouco mais sim os carboidratos, mas não tolera esse excesso infinito que a gente vê por aí. Metabolicamente, caçadores e agricultores continuam sendo expressões de uma mesma espécie desenhada em ciclos, em oscilações, em pausas. Mas mesmo com a agricultura, o mundo era fisicamente ativo, pobre em refinados, lento, profundamente sazonal. A verdadeira ruptura mesmo veio nos últimos 120 anos. E veio com a industrialização. Nós criamos alimentos que não existiam na história humana. E é aí que começa o problema de verdade. Farinha refinada, açúcar em abundância, óleos vegetais extraídos por solventes, alimentos hiperpalatáveis, produtos ultraprocessados e a cultura estranha de comer o dia inteiro. Isso é um choque evolutivo. O corpo humano, que foi calibrado para sobreviver com pouco, foi jogado em um mundo de excesso contínuo. E mais grave ainda, um excesso que ele não reconhece biologicamente o que é aquilo. E é aqui que nasce a epidemia moderna. Resistência à insulina, obesidade, compulsão por doce, inflamação silenciosa, esteatose hepática, fadiga crônica e perda da flexibilidade metabólica, daquela capacidade que nós evoluímos para usar substratos diferentes. E aí vem aquela pergunta, mas os caçadores-coletores não viviam menos? A expectativa não era menor? A expectativa média era baixa por causa de mortalidade infantil, que era muito alta. Mas quando nós analisamos apenas quem chegava à vida adulta, o dado é consistente. Um caçador-coletor saudável podia viver até 70 anos, sem hospitais, sem antibióticos, sem saneamento, sem cirurgia, sem tecnologia. E eles morriam de causas externas, de infecções, porque não tinha antibiótico, de fraturas graves, de septicemia, de mordidas de animais, de queda, de trauma de caça, de complicações de parto, de contaminação hídrica. A água era um veículo de contaminação, de exposição climática extrema. Eles não morriam de diabetes tipo 2, não morriam de hipertensão, não morriam de doenças metabólicas. E hoje nós vivemos mais. Mas às custas de quê? Às custas de medicamentos que controlam os sintomas, às custas de UTI, às custas de tecnologia que segura o metabolismo doente. E o nosso lifespan aumentou. Mas e o nosso health span? Nosso health span diminuiu. Porque não adianta a gente viver 90 anos, mas a partir de 60, 50, começar a tomar um monte de remédio. Nós vivemos muitos anos, mas vivemos poucos anos bem, é isso que me preocupa. E tudo isso nos traz de volta lá para o início. E o que acontece quando uma espécie come contra a própria história? Ele adoece, ele inflama, ele perde vitalidade. Por isso, quando nós falamos de um jejum estruturado, de ciclagem metabólica, de períodos de cetose fisiológica controlada, de proteína adequada, de redução de ultraprocessado, de respeito aos ritmos alimentares, a gente não está falando de moda. Nós estamos falando de devolver ao corpo aquela paisagem metabólica para o qual o nosso corpo foi desenhado. Assim como os cavalos lá da Sable Island, que permanecem íntegros porque vivem com coerência com a biografia biológica, nós também podemos encontrar essa coerência. E quando isso acontece, o corpo responde com muita precisão, com sabedoria ancestral, como se tivesse encontrado aquele
aquele idioma, aquele código que foi perdido. E pensa o seguinte, agora sim, você voltou a conversar comigo. A gente tem que oferecer para o nosso corpo o combustível adequado.